A ideia do vídeo hoje é justamente pegar uma ferramenta que a gente já conhece, que a gente já trabalha, já experimentou, já testou, e mostrar para as pessoas ali a relação de como ela funciona, se atende ou não para aquela empresa e tentar tirar o máximo de dúvidas. Para não ficar aquele vídeo parado de só uma pessoa explicando a ferramenta, eu achei interessante abrir uma sala do café, chamar aquelas pessoas que têm curiosidade, querem participar, ou somente escutar ou ver, mas para criar dúvidas ali reais do dia a dia de um BPO financeiro, ou de qualquer grupo econômico, ou contabilidade, ou qualquer empresa que possa se beneficiar ali da ferramenta da Play BPO. Eu vou estar compartilhando com vocês agora uma tela teste que a gente utiliza aqui na Play, né? Eu sou um expert aqui da Play BPO, então assim, eles me deram autorização, achei bem bacana isso, até para mostrar para as pessoas, isso é muito interessante. Então, como que funciona, né? Abrir a Play, o que é a Play? A Play é um gestor de tarefas excelente e como uma luva para quem faz BPO financeiro. E eles sempre entregam muito mais do que o combinado, digamos assim. São pessoas fantásticas, o suporte é muito bom, eles entregam bastante benefícios, então, assim, está sempre em constante mudança, todo mês, toda semana, você se depara com algo novo, você tem uma ajuda de um suporte lá muito bacana. Então, essa é... Pode falar. Você quer falar, Tufik? Não, eu estou entrando pelo computador. Ah, tá. É que deu microfonia aqui. Perfeito. Então, o que acontece aqui? Quando eu entro na Play BPO, eu dou de cara com esses indicadores aqui em cima, que estão me mostrando a realidade da minha empresa hoje e as minhas empresas aqui embaixo, certo? Em formato de lista. Qual que é a ideia? Aqui eu vou ter uma visão clara do que eu tenho para fazer, quais são as comunicações que meu cliente teve, quais empresas que ainda faltam fazer, se eu tenho vendas ou não, se eu tenho checklists ou não fazer. E de uma maneira muito interativa. Se eu clicar aqui em cima, por exemplo, ele me mostra dos detalhes das tarefas pendentes, né? Qual que é o nome da tarefa, qual que é a periodicidade dela, se qual que é o nome da empresa, o operador e o status. Então isso aqui é bem bacana. Se eu clicar nesse vermelhinho aqui, são pendências, né? No caso, tudo que está atrasado que eu ainda não executei. Esse formato aqui, ele está bem cheinho de propósito, tá, pessoal? Para mostrar para vocês como fica uma empresa no dia a dia quando está puxado as situações. Mas o que é interessante? Aqui eu vou ter um controle maior sobre os meus operadores. Por exemplo, já são 4 da tarde e aqui mais da metade já era para ter sido feito, correto? E até o momento não foi feito. Então, aqui a gente consegue ter esse controle. Nesse menu lateral aqui, a gente tem tudo relacionado à empresa. Então, a gente consegue cadastrar o usuário, consegue mover de uma maneira muito prática os usuários, os operadores com as empresas. Vou mostrar aqui, já que eu toquei no assunto, olha que bacana. Eu posso escolher aqui o Marlon Brando, isso aqui é funcionário meu, tá? O Marlon Brando. E eu escolho qual empresa que eu quero que ele trabalhe. No caso aqui, ele está habilitado somente para a Bucha Pepino Verde. É uma empresa que eu criei. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo direcionar qual que é a atividade que eu quero que ele faça ou não faça mais. No caso de enviar presentes para o Faustão, que é um cliente também meu, é só bucha, né? Eu desabilito aqui, salvo a alteração, perfeito. De uma maneira muito prática, eu posso dar rotatividade nas tarefas vinculadas aos meus operadores. Então, isso aqui é muito bacana. No dia a dia, isso é muito válido. A Play, ela trabalha com reloginho. Então, enquanto eu estiver trabalhando com aquela empresa, eu vou estar contabilizando aquele tempo. Só que pode acontecer de eu deixar o relógio ligado e dormir, e no outro dia acordar, a empresa vai estar lá com 8, 20 horas, sendo que eu gasto 20 minutos por dia com aquela empresa. Então eu posso simplesmente aqui escolher a empresa, por exemplo, a Bucha, o tempo que eu trabalhei nela, eu posso ver aqui, ó, no dia 7/4 eu trabalhei 55 segundos. Não foi isso, eu trabalhei 2 horas, eu esqueci de ligar o relógio. Então eu posso simplesmente vir aqui e alterar o tempo. Então eu posso colocar 22:55, exemplo. Perfeito. Então eu já ajustei o tempo daquele dia que eu não tive, justamente para me ter um controle maior. E aqui a gente trabalha ali com as tarefas padrões, ou seja, a gente já deixa o esqueleto montado justamente para quando eu criar uma nova empresa eu não precisar escrever tudo de novo. E o que é bacana aqui, ó? Eu posso alterar a ordem. Normalmente, conciliar banco, a gente sempre faz isso nas atividades do financeiro, mas eu posso pegar aqui o extrato FX e colocar aqui em cima. Vai que meu RP não tem conciliação automática com o banco, então eu preciso pegar o extrato FX. Nesse caso, eu posso alterar a ordem,
posso colocar se ela é alta ou baixa prioridade, eu posso criar novas tarefas. Na dúvida, eu tenho um pequeno vídeo aqui explicando. Então, isso aqui é muito bacana na hora de criar a empresa. Checklist padrão é a mesma coisa. Normalmente, a gente tem uma relação aqui de onboard, tudo que a gente precisa fazer quando pega um novo cliente. Então, pegou um cliente, eu preciso pegar ali o acesso ao sistema financeiro, agência e conta bancária, principalmente para quem é aluno do Leandro, ele tem uma planilha de relação de onboard que bate muito com isso que a gente tem aqui. Mas se na sua operação não faz sentido, você precisa ajustar, é simples, você pode editar, você pode excluir ou pode criar um novo item. Lembrando que essa parte de configuração aqui é somente para que a gente possa ter um padrãozinho de onde copiar quando iniciar com uma empresa, certo? Financeiro na mão, que é excelente. Aqui, já que a gente está configurando a nossa empresa, né, entendendo um pouco mais da plataforma, a gente tem um aplicativo white label, ou seja, um aplicativo que vai ter a cara da sua empresa. Então aqui você pode brincar com as cores. Se eu quiser alterar esse vermelho, esse verde, o fundo, e eu brinco muito que quem fez a Play, assim, quem construiu o sistema, gosta muito do Steve Jobs, porque são poucos botões, é bem simples, muito intuitivo, né, e tem toque. Gera um conforto visual muito grande na hora que a gente está executando as tarefas. Então, por aqui eu consigo clicar aqui, ó, e alterar as cores com tranquilidade, com os códigos matrizes, dentro da identidade visual, que quando alguém cria sua empresa, logotipo, eles te dão um manual de como utilizar. E lá tem o código das cores, você pode estar colocando aqui. Você insere nesse botão aqui a sua logo, no caso do nosso aplicativo é BPO Fácil, né? E a gente salva as alterações, o aplicativo com a cara da nossa empresa já vai estar pronto. O que é interessante? Quando eu clicar aqui nesse botão, esse link aqui em cima, ele é um link fixo. Eu posso deixar no meu site, posso deixar no meu WhatsApp Business, é um link fixo, né? E aqui vai estar o nome da minha empresa, as cores da minha empresa, e a pessoa pode baixar tanto pela Play quanto pela App Store. Quando ela baixa pela Play, ela vai se deparar com o quê? Com um aplicativo muito semelhante ao WhatsApp. A gente brinca, olha, isso aqui é o WhatsApp financeiro, né? Para que ela pare de mandar informações pelo WhatsApp, que não é uma boa ferramenta de comunicação, porque a gente sabe, vira uma bagunça, perde documento, acaba que não é muito legal mandar documento ali pelo WhatsApp, a gente pode gerenciar tudo por esse aplicativo, que também tem a versão web, ele é muito bacana. Este outro link aqui, ó, quando eu clico aqui em meus clientes, logo aqui em cima, eu posso estar clicando aqui, ó, link para acesso do meu cliente. E olha que bacana. Vai vir com as cores da minha empresa, com o meu logotipo, e a pessoa pode preencher o e-mail dela, preencher a senha e acessar da mesma forma, tá ok? Então, aqui a gente viu algumas informações referente à ferramenta que a gente vai estar utilizando. Logo no final a gente vai falar dos indicadores, né? E já de cara eu vou falar para vocês aqui dos benefícios. Por que a Play é fantástica nesse ponto? Ela vai te entregar muito mais do que só um gestor de tarefas. Quando eu clico aqui em benefícios, olha que bacana. Eu tenho vídeos com o José sobre precificação. Eu posso estar recorrendo, vendo algumas aulas. Qualquer coisa que for colocada vai vir parar aqui na Playflix, que a gente chama. Cases de sucesso, bate-papo sobre marketing. Às vezes eu estou com dúvidas sobre marketing. Teve uma convidada especial, a Monique conduzindo a reunião, falando com a Sandy, que é da equipe de marketing ali da Play, então vai estar te ajudando nesse processo. Aqui na Playbox eu tenho vários documentos que a gente pode estar olhando, cronograma, apresentação do financeiro na mão, se você quiser apresentar para alguém, você pode baixar aquela apresentação do PowerPoint e mostrar para as pessoas, para os seus clientes, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, downloads, vou salvar para que vocês possam estar dando uma olhada. É muito interessante, tem bastante benefício aqui na Playbox. Deixa eu ver se abriu. Olha só. Pessoal, se vocês quiserem interromper, perguntar, colocar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Aqui, ó. Então, eles mandam aberto o documento para que você possa fazer a apresentação do seu aplicativo para o seu cliente, mostrando como é que funciona, direto ao ponto. Então, assim, é bem interessante. Aqui outra coisa que eu gosto muito da Playbox é acesso secundário dos bancos. Vira e mexe, a gente tem um cliente que tem conta no Cora. Como é que eu faço um acesso secundário no Cora? No Banco Inter, no Banco Santander?
Então, assim, tá recheado de benefícios para quem é cliente da Play, vale muito a pena, tá? Então, isso já está integrado aqui dentro quando você entra na Play BPO. De cara, o que eu vou me deparar aqui embaixo quando eu abro o meu Play? Gente, isso aqui, eu até brinco, né? Ele vai te dar um norte. É como se fosse um navegador de GPS quando você entra dentro do carro, que vai te direcionando os passos para onde você deve ir. Então, hoje eu vou trabalhar com a bucha Pepino Verde, por exemplo, essa empresa que eu tenho. Se eu clicar aqui, ele vai me dar os passos. Mas antes de eu entrar na empresa, olha que interessante. É apresentado as empresas em formato de lista. Eu tenho várias cores aqui para indicar a periodicidade dessa empresa, a complexidade dela, por exemplo, média, alta, normal. Logo, logo nós teremos aí 200, 300 empresas. Eu posso usar o filtro para pegar só as de prioridade alta, por exemplo, e aqui eu tenho uma visão gerencial melhor. Eu posso resetar o filtro e voltar a ter as informações todas necessárias de todas as empresas. Aqui eu vou ter o tempo médio que eu gasto com cada uma, se tem ou não comunicação pendente, se tem tarefa ou não atrasada. Ela vincula hoje com a Nibo, com a OMI e com a Conta Azul, então ela vai lá dentro do sistema, busca para mim quais são os saldos, os recebimentos, os pagamentos, e se eu tenho ou não conciliações pendentes. Nesse caso aqui eu tenho 2 conciliações. Então, de cara, eu consigo ter uma visão gerencial e saber por onde que eu devo agir primeiro para atender os meus clientes, né? Seria basicamente isso. Então, quando eu clico aqui na minha empresa, o que acontece? Abre uma nova página. Essa nova página, ela vai estar trabalhando com um relógio aqui em cima. Tudo aqui dentro é relacionado a essa empresa. E ela segue qual estrutura? São 3 colunas. Dentro da primeira coluna, eu tenho aqui o que é recorrente, ou seja, todos os dias vão sair essas atividades, que são diárias no caso, e vão vir aqui para atrasadas caso eu não finalize, né, para mim ter um controle do que foi ou não foi feito. E aqui eu tenho a seguinte configuração: são cards. Aqui eu tenho a primeira letra do nome do meu operador, no caso aqui é o Marlon Brando. Tem um sinalzinho de mais, por exemplo, se o Marlon Brando não conseguir executar, que é alimentar 1000 planilhas ou conciliação com o banco, por exemplo, ele pode clicar no mais e informar que o sistema está fora do ar. Salvar. O que vai acontecer eu sendo o gestor dele? Eu vou me deparar lá nos meus indicadores, quando eu clico aqui na página inicial, por que as informações estão atrasadas. E aqui eu vou ver quais são as tarefas, qual que é a empresa, qual que é o operador e o status. Mas eu vou conseguir enxergar também, clicando aqui nas atrasadas, nas anotações, o porquê que aconteceu daquela atividade não ter sido feita. Neste caso, essa atividade aqui no final do dia, né, na virada do dia, ela vai cair aqui nas atrasadas e eu vou me deparar com esse aviso. Não, esse aviso não, esse aqui, ó. Sistema fora do ar, certo? No caso dessa empresa, é claro que é uma empresa de brincadeira, não é real, é conciliar Banco Itaú. Vai vir aqui os 3 pontinhos, significa que dentro desse card eu tenho alguma informação. Posso clicar aqui dentro? E aqui dentro eu posso colocar passo 1, passo 2, ou seja, eu posso orientar os meus operadores do que esse card está relacionado, se a prioridade é baixa ou alta, tá certo? E se eu clicar em finalizar, olha que interessante, ele me gera um conforto visual muito grande, o card ele fica meio apagado, ou seja, vai finalizando as atividades que eu tenho que estar executando ao longo desse dia, certo? A segunda coluna é a coluna que a gente utiliza do checklist. Se é um cliente que eu estou implantando agora, então ele está no processo de onboard. Então eu preciso pegar o acesso ao sistema financeiro, eu preciso cadastrar as despesas recorrentes, eu fui colocando os prazos e as datas e qual que é o operador que está responsável, no caso aqui é o Marlon Brando, né? E eu posso criar algo muito pontual. O José brinca dizendo que isso aqui é um post-it virtual. Ele sempre vai ficar no meu campo de visão, só vai sair daqui quando eu finalizar. No caso aqui eu tenho uma pizza, né? Eu criei comemorar a primeira semana de trabalho, paga pelo operador, ou seja, o Marlon Brando vai ter que pagar essa pizza. Finalizou, mesmo que esteja programado, está no meu campo de visão, se eu clicar aqui em finalizar, olha que maravilha, ela some do meu campo de visão, diminui ali as checklists que eu tenho para poder executar, e eu posso tocar o barco, né? Digamos que eu preciso criar um novo relatório, preciso entregar um relatório urgente para esse cliente ou determinado tempo. Eu coloco aqui relatório X, por exemplo, o prazo de execução desse relatório é para hoje.
Posso anexar aqui um áudio do meu cliente que ele mandou pelo WhatsApp, posso anexar um arquivo, um documento, uma planilha. Quem que vai ser o responsável por essa atividade? Vai ser meu cliente que vai demandar para mim ou eu para ele? No caso, eu para ele, então eu coloco operador. Qual que é o operador que eu vou colocar responsável por essa ação? Marlon Brando. E aqui eu decorro todo o conteúdo dessa atividade que eu preciso executar. Salvo. Automaticamente, ela vai vir aqui para mim com uma cor chamativa, dizendo que eu preciso executar essa tarefa. Executei a tarefa, posso dar em finalizar. Maravilha. Esse relatório X, ele já vai ter sido finalizado, ele está fora. Josi, deixa eu ver aqui. Já uso sempre. Entrei em determinada empresa, tempo começar, sair, tempo. Só um minutinho, pessoal, tô lendo. Então, se você sair, Josi, o sistema registra em 3 tempos. Tá, vamos lá. O que acontece? Ele vai contabilizar o tempo de hoje. O que a Josi perguntou? Se eu sair, entrar, me corrija, tá, Josi, se foi isso ou não. Ela mandou aqui no chat. Se eu sair e entrar várias vezes da empresa, ele vai contabilizar picado ou ele vai contabilizar um tempo só? A ideia é mais ou menos essa. Eu crio uma rotina para trabalhar com essas empresas, só que eu vou precisar voltar nessa empresa mais tarde. Tive que atender telefone, tive que sair ou fazer alguma coisa do tipo, eu clico aqui em finalizar. Ele vai me dar uma dupla confirmação perguntando se eu quero finalizar, porque eu tenho tarefas a serem executadas. Eu digo que sim. O que aconteceu? Fiz lá as outras tarefas, entrei nas outras empresas e voltei aqui para a bucha Pepino Verde para continuar trabalhando. Ele zerou o tempo, mas ele vai estar contabilizando. A contabilização do tempo, Josi, ele vai entrar no tempo médio para todos os dias e dentro dos relatórios que eu vou mostrar no final. Porém, vamos tirar a dúvida aqui no real. Editar tempo. Se eu clicar na empresa Bucha Pepino Verde, bora lá. Selecionar a empresa, olha só como é que ela foi marcada. Dia 7, 22 minutos, dia 7, 7 minutos, dia 7, 9 segundos, dia 7, 25 minutos. Ou seja, a cada vez que eu entrar na empresa, ele vai me mostrando ali um horário meio que picado. Então eu consigo editar aqueles intervalos, aquelas pausas, porque ele vai me mostrando tudo que foi relacionado ao dia 7, quantas vezes eu entrei naquela empresa. Então sim, tem como você ter esse controle também, tá? Pergunta bastante interessante. Se não for isso, você pode colocar aí de novo, tá? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver. Perfeito. Beleza, respondido. No caso aqui, a gente viu como é que funciona essa segunda coluna, que é a checklist. A terceira coluna é a coluna de comunicação com o meu cliente, ou seja, esses cards que aparecem aqui são porque meu cliente utilizou o aplicativo, ou web, né, e mandou demanda para mim. Então aqui, ele me mandou pelo telefone, então tem o desenho de telefone, aqui tem um monitor. Futuramente, a gente já está trabalhando nisso, para que a Play possa colocar aqui um envelopezinho como se fosse um e-mail. Então, se alguém mandar alguma coisa por e-mail, já gera uma comunicação aqui dentro da plataforma e eu consigo gerenciar de um local só. Olha só que interessante. Eu preciso falar com o cliente. Eu vou clicar aqui em comunicação. Quem que eu tenho cadastrado dessa empresa? Ou seja, os donos da bucha Pepino Verde são o Galvão Bueno, Faustão e Monique. Colocaram a Monique aqui também. Utilizar a plataforma. Então, o que acontece? Essas são as 3 pessoas que eu utilizo para me comunicar com o cliente, com a empresa. No caso aqui, eu quero falar com o Galvão. O assunto que eu quero falar com o Galvão. Galvão, eu preciso do extrato FX Santander, outubro de 2008, digamos assim. Estou fazendo um relatório para ele. Eu posso colocar que eu preciso ou não de resposta. No caso aqui, eu preciso de resposta e vou enviar a solicitação. Perfeito. E agora, o que aconteceu? Não está aqui. Eu demandei para ele. Quando chegar coisas para fazer nas minhas questões, vai aparecer aqui dentro. Então, quando ele mandar para mim, vai aparecer dessa forma. Eu posso pegar um anexo ou não. Aqui no caso eu tenho um anexo, ó, boleto de internet. Eu posso simplesmente visualizar esse boleto, tá vendo? Posso responder, dar como atendida. E se eu desse que a resposta. Deixa eu ler a Janaína aqui. Posso falar com todos? Pode abrir o microfone. Não, na verdade, a pergunta é se eu consigo mandar essa mensagem para todos. Eu sei que a gente tem que determinar um responsável
para nos... Porque normalmente quando a gente manda, é porque a gente precisa de alguma... do que é essa nota, enfim, que data que é esse pagamento, como é que foi combinado com o fornecedor. Eu sei que alguém tem que ser responsável em nos responder, mas você mostrou aí os 3, eu não conseguiria mandar a mesma coisa para os 3, como se fosse uma cópia. Ó, eu mando para você, mas vocês aqui estão cientes que eu preciso dessa resposta também. Entendi. O que acontece, Janaína? A Play, ela está em constante evolução, né? Eu já sou cliente deles também aqui há quase 2 anos, praticamente, e tenho acompanhado o processo evolutivo deles. Eles se depararam com muitas necessidades de nós, empresários, e eles estão correndo contra o tempo. Todo mês eles fazem um encontro fantástico para fazer uma prestação de contas de tudo que eles estão colocando de novidade. Nós percebemos, o pessoal da Play percebeu que a gente precisava sanar a dificuldade de comunicação com o cliente, porque o WhatsApp não estava dando mais certo, estava tendo muito pepino. Então a gente criou o aplicativo voltado só para o cliente. Nesse passo, a gente experimentou, validou, funcionou, só que algumas pessoas chegaram com essa questão que você colocou, de mandar para 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, já está no roadmap, a gente já está estruturando para poder fazer essas melhorias no aplicativo, na questão de comunicação, tá? E, dependendo da situação, a gente sempre sugere o seguinte: enquanto essas melhorias ainda estão sendo ajustadas, estão sendo feitas, a gente faz a seguinte estrutura: a gente avalia primeiro, né? Por isso que é legal, a gerente de sucesso vai chegar com você, vai conversar e vai avaliar o quê? Janaína, como é que está a comunicação com o seu cliente? Você tem um funcionário lá que demanda para você, dentro do seu cliente, são 3 sócios, ou você acha mais interessante criar um usuário e fazer com que todo mundo baixe no mesmo aplicativo? Porque, por exemplo, na questão da comunicação com o meu cliente, eu vou vir aqui, acesso do cliente, tá? Aqui eu criei um acesso para o Faustão, para o Galvão Bueno e para a Monique. Se eu precisar criar um acesso, digamos que não tem essas 3 pessoas, eu preciso falar com todo mundo sempre. Eu vou criar um novo acesso. Posso criar aqui, por exemplo, ó, um geral da empresa. Quando eu passar para o pessoal, eu vou colocar aqui um e-mail geral deles, né? gerale@g.com. Assim eu vou botar de 1 a 6. E o telefone, vou colocar aqui de Brasília mesmo. Vou salvar. O que vai acontecer? Olha só que interessante. Se para esse cliente convém eu criar um único acesso, que é geral da empresa, e eles não terem um acesso individual, beleza. Aí todo mundo vai receber, porque eu vou estar direcionando geral para a empresa. As pessoas que precisam receber sempre com cópia, a gente sugere para entregar o geral para a empresa. Tudo bem que é um caminho alternativo, mas funciona. Até que a Play consiga nos atender em relação a isso. Tem sempre vindo muitas melhoras, então assim, vale a pena esperar com o pessoal da Play, isso é tranquilo. Mas dessa forma que funciona, tá? Você pode estar criando o geral da empresa. Não, perfeito, eu também acho que é uma alternativa que funciona. E não ter isso ainda realmente não inviabiliza nada. Seria só um passo de uma melhoria mesmo, e é legal saber que vocês estão nessa constante, que o pessoal da Play está nessa constante de melhoria. Nossa, se você vê o roadmap da gente, assim, a quantidade de coisas que a gente está buscando implementar, por exemplo, o e-mail, chegou no e-mail, cai aqui na comunicação, a gente correndo com as plataformas de RP para caiu aqui dentro, já gerar um lançamento lá dentro. Então, assim, é muita tecnologia. Hoje, todas as empresas, elas não têm muito disso ainda formato consolidado, porque está todo mundo criando make ao mesmo tempo. Está todo mundo se deparando com essas necessidades agora. E é muita coisa em jogo. Então, assim, a gente está tentando sempre fazer, a gente tem uma comunidade beta, a gente experimenta antes, testa, mas assim, é impressionante. Você vai entrar hoje na Play, por exemplo, daqui a 2, 3 meses você vai ver a diferença gritante e a quantidade de benefícios que tem e qual é a forma carinhosa que eles sempre te escutam. Eles sempre escutam o cliente. Eu acho que é isso que é a pegada legal da Play hoje. Eles têm sempre numa constante crescimento e melhoria do aplicativo. Tudo que você está vendo como aqui... eu disse, eu sou novata na Play, mas eu tô bem satisfeita por enquanto. Eu acho ele bem intuitivo, ele é simples, ele tem todo esse suporte de benefícios que você já passou e que é fantástico, ajuda bastante a gente que está iniciando. E foi o que eu falei, assim, o que eu preciso, o que eu não consigo olhando aí,
eu pergunto para eles, mas agora eu também eu gosto de trocar com o pessoal que já utiliza, né? Então eu ponho primeiro lá no grupo, sempre tem alguém respondendo, e aí se demora mais um pouquinho, ou eu não entendi, aí eu vou atrás lá da Monique, né? Não, maravilha. É isso mesmo. Isso, e a ideia é justamente essa, né? A gente está sempre crescendo, assim, isso é bacana. A Josi mandou aqui uma pergunta no chat, ela perguntou se as integrações com sistemas, além da Nibo, Conta Azul e Yomi, tá vindo para outras? Tá. Nós, Josi, quando a gente vai criar uma nova empresa, eu vou finalizar aqui rapidinho para te atender, tá? Quando a gente cria uma nova empresa aqui, ó, e a gente abre a empresa, aparece uma relação de quais RPs que é da sua empresa. Então, a gente está com uma lista bem grande de empresas que a gente já está buscando integração, já está alinhando, ajustando alguns detalhes. Para os próximos meses vai vir surpresa, com certeza. Então, assim, cada dia que passa a gente amplia um pouco mais a quantidade de RPs para poder estar trabalhando junto com a Play. Principalmente se esse RP ele é focado em BPO financeiro, tá? Que é a nossa pegada aqui. Então, assim, só voltando aqui rapidamente para essa terceira coluna, que é a de comunicação com o meu cliente, eu mando para ele e recebo, e eu consigo ter essa interação com esse meu cliente. Se eu clicar aqui, ó, em finalizar ou dar como atendida, ele me pede uma dupla confirmação, e ele some do meu campo de visão, gera muito conforto visual. Para onde que foi? Né? Cadê? Onde que vai estar? Como é que eu consigo ter esse registro? Onde eu vou ter esse histórico? Tudo relacionado a esse menu lateral aqui, voltado para essa empresa, vai estar aqui do lado, ó, solicitações, enviadas ou recebidas, você consegue ter um histórico do que foi mandado, do que aconteceu. No caso aqui, o louco meu foi o Faustão que falou, então a gente consegue buscar por assunto, por data, e aqui você consegue ter um controle dessa comunicação, tá certo? Ó, finalizei aqui uma atividade e respondi aqui uma das perguntas. Olha que interessante, já começou a ficar verdinho aqui. À medida que eu for respondendo das demais empresas, isso aqui vai ficando tudo verdinho, vai ficar tudo zerado. Então eu vou conseguindo controlar aqui as atividades que eu vou tendo da empresa. De cara, a gente já entendeu como é que funciona essas três colunas e qual que é a praticidade dela no dia a dia. Enquanto isso, o reloginho está tocando aqui em cima. Uma outra coisa que eu acho muito, muito legal na Play, a praticidade nas tarefas. Preciso trabalhar com esse cliente, clico aqui em senhas salvas, olha que legal. Eu já posso ser direcionado para o Banco do Brasil, eu clico aqui, ele me joga para o Banco do Brasil, por exemplo, meu cliente é do Banco do Brasil, eu consigo ter aqui ó, usuário, senha, operador, agência, conta bancária, telefone do gerente, quem que é o gerente aqui no caso é o Mário Bros. Se eu quiser entrar no Conta Azul, então eu posso clicar aqui, ó, acesso do Conta Azul. Eu entro aqui no Conta Azul direto através do link, qual que é o usuário? Monique, qual que é a senha? Então eu consigo ter um monte de facilidades por ter essas senhas salvas. E o meu usuário, ele pode ou não ter acesso a essas senhas, tá? Se eu tiver com um estagiário novo, não quero que ele tenha acesso à senha, só faça gestão de documento, ele não vai ter acesso a não ser que eu libere. Isso é bem tranquilo. Outra coisa que eu acho mágico nesses três botões aqui em cima, regras de faturamento. Eu não gosto muito da palavra faturamento, mas a palavra regras aqui. Sempre eu estou tratando com o cliente e eu marco com ele, por exemplo, olha cliente, no caso da bucha pepino verde, seus pagamentos vão ser sempre dia 5, 15 e 25. Só que como eu tenho muito cliente, eu não vou conseguir decorar as datas de pagamento para cada um. Qual que é a alíquota desse cliente na hora que eu for emitir uma nota? Qual que é o código de serviço na emissão de uma nota? Se eu tiver que ligar para esse cliente, eu tenho que falar com quem? Então, assim, essas coisas que a gente sempre está anotando no post-it, ou no canto de um caderno, ou num bloco de notas no computador, já fica aqui de pronto acesso, uma regrinha, que eu sempre tenho que me orientar em relação a esse cliente. Né? Então, aqui eu já tenho uma orientação básica. Os dias de pagamento, a alíquota, se eu tiver aqui, por exemplo, que editar e colocar aqui o desconto para pagamento, 10% de desconto em pagamentos à vista, por exemplo. Então, eu posso salvar essa regrinha aqui, sempre que eu precisar me basear, um clique rápido, eu tenho aqui as regrinhas e eu consigo ter esse acesso. Outra coisa legal, anotações. É um bloco de notas onde eu consigo colocar aqui um alinhamento semanal. Foi feita uma call com o cliente José e alinhamos o processo, ou seja, os meus operadores, a minha equipe consegue ter acesso às informações,
Eu tenho um cliente que ele tem um centro de custo enorme e eu não consigo decorar. O que eu faço? Eu coloco aqui nas anotações, dou um Ctrl F e acho. Então, por eu estar trabalhando aqui dentro, isso aqui sendo uma ferramenta de orientação, né, de gestão de tarefas, eu consigo ter aqui de acesso fácil. Outra coisa bacana, estou aqui no meu dashboard, trabalhando com essa empresa, e eu preciso pegar o certificado digital porque eu estou numa viagem, por exemplo, para emitir uma nota. Poxa vida, eu tenho que entrar no Drive, clicar na minha empresa, nos clientes da minha empresa, no cliente, nos documentos desse cliente, na pasta de certificado digital, no ano do certificado digital e baixar o certificado digital. Ou seja, eu dei 20 cliques para chegar lá. Aqui na Play, não. Eu venho aqui, ó, informações da empresa. De cara, eu não preciso nem baixar mais cartão CNPJ para pegar as informações, eu tenho tudo aqui dentro. Se eu precisar do certificado digital, com 2 cliques eu consigo pegar ele aqui. Entendeu? Eu posso subir o certificado, o arquivo do certificado, digamos que seja esse aqui, por exemplo, né? Coloco a senha do certificado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a validade desse certificado. Vou colocar a data do meu aniversário para vocês me mandarem presente, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Data do 11, 1900, eu vou colocar só 1900. Não, tem que botar atual. A validade, né? 2024. Perfeito. Salvar. O que vai acontecer? O arquivo não é arquivo PFX, olha, não deixa eu salvar um arquivo qualquer. Mas digamos que tivesse salvo. Eu consigo ver a validade, consigo ver a senha, consigo baixar ele de uma maneira muito prática, só com 2 cliques. Então, assim, se eu tenho ata, se eu tiver algum documento que eu sempre tenho que recorrer, fazer uma alteração contratual, eu consigo anexar aqui aqueles documentos que eu sempre vou ter que estar de bate-pronto, pegando. E isso para o meu operacional, para o meu operador que está executando as tarefas, é de extrema importância. É muito interessante. Então, aqui nas laterais eu consigo salvar a senha, aqui eu consigo fazer o acesso do meu cliente, ter informações da empresa, e se eu precisar habilitar uma nova tarefa para esse meu cliente, eu posso vir aqui e habilitar, por exemplo, registrar contas a pagar. Vou habilitar. Olha como é prático. Ele é diária, semanal, mensal, quinzenal. É semanal. Ele é toda terça-feira, hoje é terça. Amanhã é quarta, então tem café com BPO. O operador é o Marlon Brando. E aqui eu posso salvar. O que vai acontecer? Automaticamente, quando eu vir no meu dashboard, por hoje ser terça-feira, ela já vai aparecer aqui, ó, registrar contas a pagar. Responsável vai ser o Marlon Brando e ela tem uma prioridade normal. Então, eu consigo trabalhar de uma maneira muito prática no dia a dia das minhas empresas. Isso aqui é fantástico. Aqui, até o momento, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma observação? Gostaria de falar? Fica tá tranquilo. Beleza, pode falar, Janaína, fica à vontade. Pode falar, Tufi. Não. Eu gosto de pegar no pé do Tufik, é só para poder ver se o microfone dele está funcionando. Mas pode falar, Tá. Janaína. Fechado, mas tô ligado também. Não, na comunicação, quando a gente recebe um documento do cliente, é que eu não estou com a Play agora aberta para confirmar, por isso que eu vou perguntar antes Tudo bem. de confirmar. Eu não consigo selecionar onde eu quero salvar esse documento, né? Ele salva direto, ele baixa direto para o meu downloads, é isso? Não, isso é uma configuração de navegador, tá? O seu navegador, que você tem que falar para o seu navegador, toda vez que você baixa alguma coisa, o que você quer que seu navegador faça? Normalmente o Google Chrome, ele já joga direto no download. Eu estou usando aqui o Mozilla. Se eu clicar aqui no Mozilla, vamos testar o Mozilla. Eu vou clicar para baixar. Ó, ele já baixa direto no download também. Então eu posso vir aqui em configurações e pedir para toda vez que eu baixar um documento, ele me mostrar onde eu quero que salve. Tá? Essa é uma configuração do navegador. Não é da então ferramenta. Tá. Perfeito, tá bom, obrigada. Tá? Aqui eu vou fazer um teste com vocês. Por exemplo, eu vou clicar aqui no link do acesso do meu cliente, vou copiar esse link e vou colocar em outro navegador. Deixa eu colocar aqui no Edge. Salva aqui. E aqui eu posso colocar qual que é o e-mail que eu vou colocar. Eu vou entrar aqui na bucha do cliente, na bucha Pepino Verde, acesso do cliente, e vou pegar aqui o login do Faustão, por exemplo. faustãof@f.com. A senha provavelmente deve ser de 1 a 6. Então, se você estiver assistindo no YouTube, pode fazer um teste e mandar
mensagem para nós. Então, eu vou clicar aqui, ó, f, senha de 1 a 6. Vou entrar, vamos ver se vai funcionar. Entrou. Então, essa é a visão que o meu cliente tem quando está utilizando o aplicativo web. E aqui ele vai criar uma solicitação, uma nova solicitação. E aqui é o nome da minha empresa. O nome da sua empresa é o nome da empresa que a gente usa aqui, tá? Seria o nome da empresa que eu tenho de BPO financeiro. A minha, no caso, é Index. Então, aqui, qual que vai ser o assunto que o Faustão está querendo demandar para minha empresa? Então, aqui, compra de um carro. Aí, segue o documento. Boletos para pagamento todo dia 10, por exemplo. E aqui eu posso subir um arquivo. Acho que eu não tenho nenhum arquivo aqui que eu possa colocar como genérico. Não tem. Deixa aqui por enquanto. E envia a solicitação. O que vai acontecer? Ele enviou essa solicitação. Vai chegar aqui para mim no meu dashboard. Compra de um carro. Tá vendo? Ele me mandou pelo computador, segue documentos, boletos para pagamento sempre dia 10. No caso, ele não me mandou nenhum anexo. Então, eu vou responder para ele. Falta documento. Anexo. Envio. Aqui, como eu preciso de resposta, é para o Faustão. Envia essa documentação. Some do meu campo de visão de novo, que a demanda foi para ele, né? E quando a gente abre aqui o aplicativo dele e dá uma atualizada, vai aparecer uma solicitação pendente. E aqui tem, ó, falta documento anexo. Eu vou aqui, posso ver o histórico de comunicação com ele e responder e colocar o anexo. Nesse caso, entendeu? Então, é algo bem tranquilo para o seu cliente estar utilizando e estar melhorando a comunicação com vocês. Dentro da empresa aqui, falta alguma coisa? Vocês querem que eu comente? Querem tirar alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Rafael, pode falar. Cara, na verdade, Opa, boa tarde a todos. Na verdade, minha dúvida é mais operacional do que... Porque eu estava implementando o sistema semana com alguns clientes, 2 clientes, na verdade. Qual a periodicidade, por exemplo, que vocês pedem OFX para o cliente? Como eu estou sem acesso ainda e ele não usa banco integrado, qual seria a periodicidade de colocar na tarefa? A ideia, Rafael, é você ter um acesso secundário e você mesmo está pegando o FX. Caso você não consiga esse acesso secundário, e é de... Ou o cliente, porque tem muito cliente que faz isso, tá? O cliente fala assim, eu não quero dar acesso secundário, eu tô meio assim porque é algo novo, eu sou modelo antigo ainda, então eu não vou te dar o acesso secundário do meu banco, eu vou te mandar os arquivos. Aí dentro da sua rotina, dentro do que você estabelecer de necessidade para ele e para sua empresa, você cria essa periodicidade. Normalmente as conciliações bancárias com a grande maioria dos empresários de BPO são feitas de forma diária para que você possa estar acompanhando ali o fluxo de caixa. Mas, nesses casos, é sempre recomendado uma vez por semana, ou até mesmo uma vez por mês, só que uma vez por mês pesa. Para quem não conhece, o Rafael Gaião é de uma excelente empresa de contabilidade aqui em Brasília, vale a pena depois procurar. E, como contador, você sabe, pesa muito quando a gente recebe uma quantidade grande de documentos para poder contabilizar aquilo, a mesma coisa impacta muito ali no financeiro. Então a sugestão é pegar o acesso secundário quanto antes. Caso não, tenta jogar isso uma vez por semana para não ficar tão pesado, né? E vai tocando. Beleza, obrigado. Nada. E aqui então eu voltei das atividades da empresa e voltei para meu rol de tarefas. Eu ainda estou com uma comunicação pendente lá com o meu cliente. Tenho gastado de 1 hora e 55 minutos, é o tempo médio que eu estou gastando com essa empresa e ainda não vinculei nenhum sistema, tá? O que é legal aqui, que eu falei com vocês que eu ia mostrar no final? Os indicadores. Os indicadores, quando eu clico na tela inicial dos indicadores, eu vou só mostrar por alto, tá? Vale a pena ali entrar em contato com o pessoal do comercial da Play, são muito acessíveis, eles explicam até muito mais bem detalhado. Aqui eu tenho um videozinho explicativo, se eu clicar aqui vai aparecer um pop-upzinho e vai estar me mostrando, deixa eu tentar atualizar aqui, que vai aparecer uma janelinha suspensa com esse vídeo, vai estar falando alguma coisa como funciona, e aqui eu consigo ter um relatório, por exemplo, das solicitações nos últimos 15 dias. Onde foi meu gargalo, quando eu recebi, quando que não,
como é que tá as tarefas recorrentes, o que eu tenho para fazer, quando eu clico aqui em cima ele me mostra, o checklist, a mesma coisa. O que de checklist eu tenho que fazer ou responder para hoje, que está sem prazo ou não. Comunicação pendente. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver que o Faustão da Bucha Pepino Verde tem boleto de internet, está pendente ainda, não terminei de fazer com ele. Então, eu consigo ter uma visão gerencial, consigo ver aqui, ó, o tempo que eu tenho gasto. Guto César, em atendimento tem o tempo médio ali de 26 minutos dentro dessa plataforma. Então, eu consigo ter uma visão gerencial bastante bacana. Se eu quiser acompanhar aqui a questão de checklist, fazer um filtro aqui por operador, por empresa, por data, como é que está as demandas, se foi executado ou não, onde está o meu gargalo. Solicitações é a mesma coisa. Eu fechei com o meu cliente 200 movimentações, por exemplo. Ele me manda 300 documentos. Então, opa, eu consigo separar aqui, ver o que está acontecendo, se está sendo feito ou não, acompanhar o meu operador de como está a situação das solicitações. Uma das que eu mais gosto aqui é a rentabilidade. E aqui eu consigo ver qual que é o valor da minha hora, qual que é o valor do meu minuto, o gasto que eu estou tendo com a minha operação para poder manter, quais são os resultados, o tempo médio com cada empresa, validade de certificado digital, se está valendo a pena ou não. Ou seja, esse gráfico aqui de rentabilidade ele vai mudando de acordo com o tempo que eu vou dispendiando com aquela empresa, se a mensalidade, o custo. Então, assim, é muito interessante, vale muito a pena para quem está gerindo ali seu negócio de BPO. Então, assim, eles entregam muito mais do que um gestor de tarefas, é bem completo. O suporte eu posso acessar por aqui, pela lateral, tanto pelo WhatsApp, quanto por esse chat interativo que tem aqui embaixo, o Let's Chat. Então, assim, é uma ferramenta simples, bastante intuitiva, completa. No dia a dia, para mim organizar a minha equipe de BPO financeiro, vai funcionar. Para mim ter uma visão gerencial da minha empresa, também vai funcionar. Então, assim, muito bacana, vale muito a pena. Tá? Tentei mostrar aqui para vocês. Pode falar, Tufik. Guto, eu queria aproveitar, só que você falou do documento, tá? Eu estou começando agora, vocês sabem, né? O Michel, meu parceiro, ele está me mandando algumas coisas, até para testar no Financeiro na Mão, tanto pela web como pelo aplicativo. Ele me mandou um documento, por exemplo. Esse documento eu tenho que lançar lá no RP que eu tenho, no caso seria o MIE ou um outro que fosse. Correto. Essa informação eu não consigo jogar para dentro do sistema que eu tenho automatizada. Eu tenho que lançar lá. Imagine o seguinte, o Financeiro na Mão, ele vai suprir a sua necessidade. Deixa eu parar aqui para conversar com você melhor. O que acontece, Tufik? Qual que foi a ideia do Financeiro na Mão? A gente estava sofrendo muito com o WhatsApp. Como é que eu faço com meus clientes aqui? Eu cheguei para o meu cliente e falei, cliente, ó, eu vou ter que te cobrar R$550 a mais. Ele falou, por quê? Pelo risco de utilizar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Às vezes entra uma conversa da sua mãe, do seu filho, de alguma pessoa, entra um áudio, uma pergunta, o boleto que você mandou para mim pagar, quando menos perceber, ele vai subir no feed ali. Ele vai estar lá em cima na conversa, eu não vou conseguir ter um controle se foi feito ou não, se foi recebido ou não, se eu conseguir enxergar ou não. Para salvar, eu estou no telefone, só vou conseguir salvar se eu estiver no WhatsApp Web. Então, assim, existe uma grande quantidade de problemas ali em utilizar o WhatsApp. E da mesma forma que você está conversando com ele pelo WhatsApp, você teria que baixar ele no WhatsApp Web, colocar numa pasta e depois subir para o RP. Você teria que copiar aquela informação que ele escreveu no WhatsApp e jogar no RP. O que a gente pensou? Poxa vida, se eu não pago um boleto dele e a multa é de R$500, quem vai ter que pagar essa multa sou eu. Então eu vou jogar essa responsabilidade para o cliente. Ele vai falar que não quer pagar tanto por conta dessa responsabilidade. Fala, não tem problema, vamos utilizar o Financeiro na Mão. O aplicativo da minha empresa que eu tenho que vai facilitar essa comunicação. Ali dentro eu vou ter um controle se foi ou não atendida, se está no meu campo de visão ou não para poder executar ou não, você entendeu? E da mesma forma que o WhatsApp, e-mail, ou qualquer outro local que você for receber, você vai precisar visualizar o documento, baixar e lançar lá no sistema. Lançar no sistema. Qual que é a pegada? A Play ela está caminhando para que a gente consiga fazer uma integração automática com os RPs, para que chegou na Play, ela já gera um lançamento dentro do Conta Azul, da Omni, da Niblo. Esse é o caminho, tá? Não tem como fugir disso hoje. Eu vi alguma coisa falando que tem alguma coisa que você, se for em PDF, ele já lê. Tem ferramentas, por exemplo, tem ferramentas que você pode estar utilizando, e esse é um outro momento, eu vou chamar aqui o Breno, que é um dos nossos baristas, ele vai te utilizar de ferramentas
paralelas para poder facilitar. Mas, por exemplo, tem hoje inteligência artificial dentro do Telegram, que se a pessoa mandar ali dentro, ela já consegue ler o arquivo em PDF, se tiver em PDF, e já consegue botar um robozinho para trabalhar para você para gerar isso. Então, assim, está em processo, está caminhando, tem muita gente já utilizando, outras não, mas vai depender muito do seu cliente, Tufik. Se é um cliente que te manda recibo de papel de padaria, de pão, ou se é um cliente que sempre manda um PDF legível, se manda uma foto toda torta, então, assim, é muito, muito relativo. Tem que ver como que é o perfil do seu cliente, se vale a pena ou não. Para sanar essa dificuldade que a gente acabou tendo aqui com a maioria dos clientes, a gente desenvolveu essa primeira parte do aplicativo. Aí vai vir a segunda, a terceira, quarta. Depende do documento, ele tirou uma foto, não está legível, você manda para ele pelo aplicativo, né? Pede um vencimento, uma informação a mais que não ficou legível na foto, vamos dizer assim. Perfeito, entendi o escopo da comunicação com o cliente. Valeu. E assim, é só inicial, tá? A gente está melhorando muito o aplicativo, a gente está trazendo outras facilidades, outras melhorias ali. É porque a gente precisou fazer o quê? Pô, o pessoal está precisando muito de ajuda. Vamos fazer a primeira parte? Vai funcionar. Aí agora a gente está trabalhando na segunda, na terceira. Foi aquilo que a Janaína falou, né? São questões de melhorias. A gente vai ainda ter a comunicação com todos os clientes, caso seja necessário. Aproveitando só uma outra coisa, Guto, com relação ao extrato FX, ele mandou para mim os extratos que eu pedi, que eu ainda não tenho acesso secundário, e ele falou que tem alguns bancos que não têm o extrato OFX. Eu só consigo importar para dentro do sistema só se for o OFX, o extrato. Para praticamente todas as RPs, você só vai conseguir via extrato FX. O que acontece? Quando eu faço a propaganda da minha empresa, inclusive eu vou até fazer agora, a Index, ela presta assessoria para quem está querendo começar com BPO financeiro, que está com dificuldade. Tufik já andou conversando comigo, né, Tufik? Se alguém precisar de ajuda aí... Tá precisando de ajuda para iniciar o BPO financeiro, preciso de ajuda para fazer uma implantação. Guto, me ajuda aqui com o Play BPO, quero deixar tudo redondinho. Guto, treina para mim um operador, então me ajuda aqui a organizar meus operadores e as tarefas, pode me chamar. Então, qual que é a ideia? Quando eu vou me vender para o cliente, eu falo para ele, cliente, tem um detalhe, eu só trabalho com banco A, B, C e D. O Nubank eu não trabalho. Não, mas eu gosto muito do Nubank, o Nubank não tem OFX, eu não consigo deixar isso de maneira prática e rápida. Você vai me mandar um extrato em PDF, eu vou ter que digitar linha por linha, eu vou gastar muito tempo. Se você quiser pagar esse tempo, não tem problema. Só que, para clientes que tem Nubank, eu vou te cobrar 4.500, por exemplo. Se você abrir um banco no Cora, no Inter, ou até mesmo no Cicobi, né, numa cooperativa, esse valor de 4.500 já cai para 1.500. Olha que maravilha. Então acaba que o cliente acaba aceitando a proposta de utilizar um banco digital mais simples. Inclusive é muito comum, quando a gente inicia um processo de BPO financeiro com o cliente, tem bancos tradicionais, ou tem muita movimentação, aplicações, a gente cria uma nova conta no banco digital só para fazer a tesouraria, só contas a pagar e receber. Então, pagamentos, recebimentos, qualquer pessoa que simples que seja, ou empresa muito grande, a gente cria ali um banco só para poder fazer esse tipo de movimentação. Tá? Para poder importar mais fácil. Para importar, para trabalhar, para comunicar, por exemplo, o acesso secundário dentro do Core é bom, é fácil de criar. É dificílimo de excluir. É horrível esse ponto deles ainda. Mas ali eu consigo fazer muitas coisas práticas do dia a dia de tesouraria que vai facilitar para aquele cliente. Então, vai ser interessante. Perfeito. Obrigado. Nada. No mais, meus caros, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, eu acredito ter mostrado boa parte da ferramenta. O intuito do vídeo é justamente esse, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar depois nos comentários, a gente cria um novo vídeo. Nós estamos programando aí um café com especialista com a Play BPO. Nós agendamos para o dia 8 de maio, então dia 8 de maio podem colocar na agenda que a gente vai ter como especialistas ali, provavelmente o José Marques, a Maiara, a Monique. Vai ser bastante interessante eles estarem falando ali da ferramenta, né? Mas é basicamente isso, né? E estamos tranquilos então? Estamos fechados? Beleza. Perfeito. Então é isso. Queria agradecer muito a participação de vocês, né? Se vocês quiserem falar um pouco da empresa de vocês, como a gente vai estar no YouTube, o pessoal vai, opa, quero contratar o Tufik. Tufik, o que você faz? Tufik, onde você está? Claro que fica aberto aqui para quem quiser falar, é claro, né?
Eu já puxei a sardinha ali pro Rafael, da contabilidade, só falta ele passar o telefone da contabilidade dele, mas é tranquilo. Guto, obrigado aí pela explanação, cara, muito bacana. Espero ainda ter um volume de clientes bacana para que eu possa usar o PlayBPO aí de maneira bem dinâmica aí. E obrigado pela disposição de estar aí tirando nossas dúvidas aí, bacana. E, Paulo, eu comecei com um cliente só na Play, tá? Vale muito a pena até para você fazer da sua própria empresa. Assim, a dinâmica é interessante porque você monta um processo, depois você tem um processo estabelecido ali, não, para você replicar isso é muito mais fácil. Então já começa com não é ruim não, vale a pena. Sim, bacana. Show. Quero agradecer, Guto, aí toda a sua disponibilidade, está sempre criando esses bate-papos. Obrigada mesmo. E eu já falei, né? Eu sou mas para quem ainda não ouviu, eu estou fazendo BPO exclusivo para escolas. Mas tem um amigo advogado que está me cobrando porque ele quer que eu faça o financeiro dele. Então, acho que eu também vou enveredar por esse caminho aí. Vou ficar em escolas e talvez eu pegue escritório de advocacia para fazer o financeiro. Estou em São Paulo. Por que eu faço escolas exclusivamente? Porque eu trabalhei durante muito tempo na escola e fiquei apaixonada pela área da educação. Então, é o meu jeito de contribuir com o mundo para tornar ele melhor através da educação. Então, a minha meta de vida, meu projeto, meu propósito é ajudar os donos de escola a gerenciar melhor a parte financeira do negócio deles, que eles tenham lucro e que eles não desistam, que eu acho que é só isso que vai mudar um pouco essa situação aí do nosso país e do nosso planeta, na verdade. É isso. Maravilha, Janaína. E se você não quiser o advogado, não tem problema. Ó. Eu, o Fique, o Paulo, tem uma galera aqui né? e faz questão de te ajudar nesse processo. Olha lá. Não, mas é uma coisa que funciona, viu? Às vezes a gente não tem determinado nicho, a gente trabalha com modelo de parceria e acaba, como é que se diz, encontrando alguns parceiros em determinados nichos, nesse grupo de network, que é o café, e trabalha com comissão, trabalha com porcentagem. É bem interessante, acho que vale a pena depois você ver. Caso você não queira, tá? Você pode tocar aí o advogado sem nenhum problema, mas a gente está aqui à disposição também. Não, e é bom saber disso, porque, por exemplo, contabilidade e outros negócios que não seja escola, eu não quero, então eu já vou indicando mesmo para o pessoal do grupo da NTW, mas como financeiro é algo que eu gosto de fazer, eu estou bem balançada para aceitar o desafio. Não, e eu fiz 2 vale anos e meio de direito, né, quando eu era mais jovem, então eu sempre achei que eu ia meio para esse lado, então quem sabe, né? Eu não fiz direito lá para aprender a falar um pouco de juridiquês e conversar com eles, né? Verdade. Tudo nessa vida é aprendizado, né? A gente não sabe por que passou por determinadas coisas e quando a vida vai andando, você fala, serviu para isso. Tudo tem um propósito. Tudo, né? Com certeza. Mas obrigada, gente. Obrigado, Guto. Gostei mesmo, viu? O cafezinho da tarde está cada vez melhor, hein? Eu agradeço. A ideia, Tufik, é a gente fazer isso com várias ferramentas, tá? Tirar dúvidas, trazer, assim, só para ter um material que o pessoal depois pergunta, poxa vida, como é que é a Play? Como é que é aqui o Conta Azul? Como é que é a OMI? Entendeu? É interessante a gente chamar uma ou outra pessoa para estar falando, né? Esse aqui é o primeiro dos vídeos aqui para entender como é que funciona a ferramenta e é um piloto, mas eu acredito que vai dar certo, sim. O pessoal ter um canalzinho ali para poder tirar dúvida, ver, e com interações reais, né, com conversas reais, acho que é mais bacana do que só uma pessoa mostrando a ferramenta. Não, legal. E você já subiu o vídeo da aula de ontem, né, do Rodrigo, né? Já mandei para o Michel, falei, Michel, assiste aí, porque tá lá no site do Café, no YouTube, já estou compartilhando também. Parabéns. Daqui a pouco vira podcast. Né? É o próximo passo. Não, maravilha. Então. Pinta de apresentador você já tem. Não, aí, o Café, Tufik, ele é feito por todos nós. Tipo assim, a minha ideia é qual?
abrir a sala e deixar vocês falando. Tá. Menos eu falar, melhor, porque aí o café rende mais, é mais interessante. Comigo falando acaba ficando chato. Então, assim, o café é feito por todo mundo, cara. Vale muito a pena fazer Tô outros. adorando, viu? Tá muito legal, muito interativo. E só conteúdo top, meu. Parabéns. Bacana. Então, Eu, tu fica obrigado, Paulo, obrigado, Janaína. viu? Um abraço. Um abraço Claro. para vocês. Fica com Deus. Um abraço a todos. Também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela tarde. Falou, Paulo. Bom de Um bola. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.